Olá, meu nome é Regis e vou fazer uma segunda tentativa de gravar um vídeo de resposta ao vídeo do Marcos Valério sobre se Bolsonaro é genocida. Eu já gravei um primeiro vídeo em que eu não consegui ser muito breve, né? O vídeo do Marcos Valério tem 8 minutos, pouco mais, e o meu, após fazer umas 4 tentativas, né? A versão mais curta que eu consegui gravar, acho que tinha uns 17 minutos. Em certo sentido, responder sempre dá mais trabalho do que fazer a apresentação geral, até porque numa apresentação geral a tendência é se fazer vários parênteses, né? E podem confundir quem vai tentar responder em relação a quanto tempo despender a cada um desses parênteses. E no meu caso tem essa tendência de fazer o comentário sobre o próprio comentário e o ato de comentar, que é o que eu estou fazendo agora. Ressalvado isso, então, eu vou aproveitar uma sugestão do próprio Marcos Valério. A ideia dele era de escrever alguma coisa, né? Mas aí no final das contas eu pensei, vou escrever um post, né? Não sei se vou escrever um post. Se eu escrever um post, eu até faço uma terceira tentativa de resposta. Mas o que eu vou fazer vai ser aproveitar aquilo que o próprio Marcos Valério destacou, ele fez um comentário lá no próprio YouTube, né? E aí eu vou ler os comentários dele e vou fazer então os meus apontamentos ponto a ponto. Então vamos ver aqui o que ele escreveu. Ele escreveu aqui, ó. Seria bom você passar a editar os vídeos ou talvez escrever um texto antes de gravar. Concordo. No meu vídeo em questão eu gravei praticamente o dobro do tempo que ficou a versão final e terminei selecionando o que considerei mais apropriado. Além do mais, acabaste por sair do assunto principal no meu vídeo anterior. É aquele problema de que ele fala de algum parênteses e eu acho o parêntese muito interessante. Não são iscas, não é red herring, é a minha tendência de entrar em detalhes que podem não ser assim tão importantes. Eu até posso apresentar aqui, deixa eu mostrar. A minha cara no vídeo não é lá grande coisa. Então vamos para a captura de tela. Há ao menos 4 pontos no meu vídeo. 1. A questão da acusação formal do Tribunal Penal Internacional, que eu próprio acho menos relevante, até por confiar pouco nesses órgãos. Só lembro que a possibilidade de Bolsonaro vir a ser condenado é claramente maior que a de qualquer outro governante brasileiro anterior. Eu concordo, Marcos Valério, mas eu não acho que isso seja assim uma coisa muito relevante. Ela é relevante, talvez, um argumento de guerra, né? Um argumento de guerra do imaginário. O Bolsonaro é o nosso pior presidente, é o nosso presidente com mais chance de ser condenado no Tribunal Internacional. Maior chance, mas a chance, duas coisas sobre essa maior chance. Ela é muito baixa de qualquer jeito. Tá? Ou seja, aumentou de 0,001 para 0,02, né? Sei lá. É o nosso pior, entre aspas, presidente, com maior chance de ser acusado no Tribunal Internacional, digamos que tivesse sido Lula. Né? Era de 0,01%, então Bolsonaro, pior ainda, é 0,02 ou 0,04, muitas vezes mais. Eu não sei, essa probabilidade é muito baixa. Né? Ponto 2. Digamos que ele até seja condenado. Né? Não vai ser tanto por ele, né, mas pelo ambiente internacional, né, de caça às novas bruxas. As novas bruxas, no status quo internacional, não são os comunistas, né, já foram, né, não são os comunistas, são os tiozões do pavê para comer. Nada é mais odiado hoje em dia do que nós, eu e tu, né?
e caras como o Bolsonaro. A gente está no mesmo balde, né? No mesmo saco de gatos. São os caras da geração machista, racista, homofóbica e transfóbica. Então, o Bolsonaro pode ser condenado? Pode. Ele é pior nesses aspectos do que Lula ou do que o Ciro, que era apresentado como uma alternativa moderada? Não, ele não é pior do que esses caras, né? Pelo menos não nesses aspectos. Seja na questão dos quilombolas, dos indígenas, tudo isso. O único defeito, que eu não considero um defeito, é ele dizer claramente o que ele pensa. Olha, eu acho que esse pessoal é uma cambada de vagabundo, que tem que não sei o quê. Eu concordo com ele? Não, não concordo. Mas eu gosto que o meu governante vá direto ao ponto e diga o que ele pensa. Inclusive, o pessoal que é contra pode se mobilizar mais claramente contra, né? É mais difícil fazer isso com a Dilma ou com o Lula, né, que dá uma enrolada, ou com o Ciro, que vai xingar e depois vai dar uma enrolada e o pessoal vai acreditar na enrolação dele. No caso do Bolsonaro, essa clareza eu acho uma virtude do Bolsonaro. Eu gosto que o Bolsonaro é tosco, que diz que japonês tem pau pequeno, diz essas bobagens absurdas, né? Eu não acho isso ruim, tá? Não, realmente não. Isso não me ofende, muito pelo contrário. Eu me ofendo um pouco com eufemismo. Eu sou uma pessoa talvez esquisita, né? Eu tendo mais a me ofender com eufemismo. Mas isso é uma característica também woke, né? Se tu disser, não, mas ele é moreninho, né? O pessoal com razão vai se ofender mais. Né? Não, como assim moreninho? Eu sou negro. Né? Quer dizer, eu digo que eu sou negro e o pessoal se ofende porque eles dizem que eu sou branco, que eu sou racista, que eu sou supremacista branco. Mas, enfim, eu gosto mais do Bolsonaro por esse aspecto do que gostaria, sei lá, do Amoedo, que daria uma enrolada empresarial, né? Daria aquele caráter woke de RH de grande empresa. Né? Eu não gosto disso. Vamos ver outro ponto. A possibilidade de extensão de sentido do conceito de genocídio do artigo 6º da Lei 4388 de 02 defensável porque o conceito já foi alargado além do sentido nuclear de gêneros para englobar nacionalidade e religiosidade. Ainda assim, Marcos Valério, o fato de já ter sido alargado não quer dizer que ele pode ser alargado indefinidamente. Ou aí a gente vai meio que legitimar a falácia da ladeira escorregadia com um método jurídico. Não, é dar uma largadinha, dar uma largadinha, dar uma largadinha. Não é, esse alargamento não é indefinido, né? E esses casos precisos que tu falaste também não é o caso do Bolsonaro. Então vamos lá. Bolsonaro ele é metido a evangélico, né? A esposa dele é evangélica de verdade. Mas ele persegue os cultos afro-brasileiros, ele persegue as religiões de povos indígenas, que eu saiba, não. Ele está num movimento para extinguir também não. Nacionalidade, ele quer extinguir os chineses, não, ou os paraguaios, alguma nacionalidade. Qual seria o conceito aqui? Os idosos? Eu já disse, o Bolsonaro disse que para que a maior parte da população, digamos assim, o maior número de anos de vida da população sejam melhores, então que as crianças, os adolescentes, os jovens adultos, os adultos, até os adultos da minha idade, da tua, tem um pouquinho mais novo que eu, para que essas pessoas possam desempenhar as suas tarefas, as suas obrigações, né, os seus deveres, vai ter que se lidar com um número maior de mortes de idosos e de pessoas com, como é que se diz? Condições pré-existentes que aumentam o risco de morte caso desenvolvam a forma grave da doença, ou desenvolva a doença propriamente dita. Né? Isso não é genocídio, isso é dizer que, olha, vai morrer gente, vai morrer mais gente de um certo grupo, mas essas mortes não justificam parar ou parar além de um certo limite bem restrito. Essa é a minha posição também. Aí eu te pergunto de novo, né?
Eu sou genocida porque eu penso isso? E olha, a minha mãe tem 82 anos agora. Então, ela, até onde eu sei, ela não pegou a Covid. Conseguiu evitar. Uh, e eu morava com ela no mesmo apartamento ano passado. E atualmente eu vou todos os dias e almoço com ela, né, na casa dela. Ela que faz, né, a comida. Eu acho importantíssimo que ela se mantenha ativa. Alguns vão dizer que eu sou explorador. Né? Tudo bem, eu sou pró-capitalismo e tudo mais. Podem me acusar de explorador, de filhinho da mamãe, etc. Não tem problema. Eu gosto mais que vão direto ao ponto. Mas o fato de eu ter uma mãe que tem 82 anos, o fato de eu ter 52 anos, não me faz concordar, e o fato de eu ser professor, então eu poderia pegar mais facilmente vírus dos meus alunos e passar para minha mãe se estivéssemos com aulas presenciais. Eu entendo a posição das famílias, até porque foi criado um medo gigantesco nas pessoas. Eu próprio sinto medo, só que eu tenho que lidar com ele, né? Então, no início da pandemia, ia no supermercado, ainda não estava muito definido se era para usar ou não máscara, se fazia bem ou se fazia mal, se podia comprar ou se era sacanagem comprar máscara. As máscaras na época eram as máscaras cirúrgicas, ou as máscaras PFF2 ou N95, né, que teria para se comprar. Não tinha ainda as máscaras enjambradas ou as máscaras sinalizadoras de virtude que a gente passou a usar depois, né? E eu ia no supermercado e alguém puxava assunto no supermercado e eu meio que ficava nervoso, né? Eu pensava, eu não devia estar conversando com essa pessoa, mas ao mesmo tempo eu achava que era razoável, né? Ouvir o que a pessoa tinha a dizer. Eu sou aquela pessoa que vem uma pessoa pedir dinheiro e eu escuto a pessoa e ao final digo que não, que tenho dinheiro, mas não vou dar. Eu acho importante ouvir as pessoas com respeito e respondê-las com verdade. Isso ofende muita gente, ofende os pedintes, né? Ofende e deixa com medo de levar uma pedrada às pessoas que estão junto comigo quando o pedinte pede alguma coisa, mas eu sou de ouvir e responder dizendo a verdade, se for possível. E quase sempre né? Quando a pessoa diz que conta uma mentirinha branca para preservar o outro, geralmente ela está preservando a si mesma sob a desculpa de preservar o outro. Então, não tenho, isso é mentira, geralmente. Né? E não é para preservar o outro, é para preservar a si mesmo do constrangimento. Enfim, a minha atitude nesses casos é essa. Presto atenção, ouço o que a pessoa tem a dizer, respondo o que tenho a dizer, e no caso, essas situações me causavam pequenas crises de ansiedade. Né? Eu começava a notar que eu começava a hiperventilar. Aí, como eu tenho uma certa experiência, né, inclusive na natação a gente explorava um pouco a hiperventilação para fazer algumas coisas, aí eu penso, eu tenho que controlar a respiração, tenho que parar de respirar, segurar a respiração controladamente, contar um tempinho e tal, prestava atenção na pessoa. A pessoa não via que eu tinha uma crise de ansiedade ali, né? Mas tinha. Enfim, eu faço exercício regularmente, então sempre tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Ontem eu fiz apoios, né? Fiz 3 séries de 40 apoios. Então hoje está doendo aqui um pouco no externo, a musculatura, os próprios ossos dão um certo desconforto. E eu sempre penso, é Covid, é o meu pulmão. Eu sei que não é, mas entre o saber e o conhecer, e o sentir, vão diferenças. Né? Então eu estou sempre numa tensão hipocondríaca, vamos dizer assim, causada por essa neurose, além da doença real da Covid-19, a neurose da pandemia de Covid-19. Então eu compreendo que as pessoas tenham medo, que algumas têm medo demais e quase que não se expõem, ou tomam muitas precauções e acabam se expondo e morrendo algumas, né? Mas, enfim, eu acho que o risco está aí, ele existe, ele precisa ser enfrentado. Não existe essa possibilidade de todo mundo ficar resguardado, e a ideia do se puder ficar em casa, ela é bastante safadinha, né? Porque, no final das contas, algumas pessoas não podem ficar em casa, seja porque tem que trabalhar, seja porque não aguentam. Né? Então,
se a gente utilizar do mesmo moralismo que se está utilizando contra as pessoas que se expõem ao vírus, né, que tem que sair, ou que não aguentam ficar enclausuradas, a gente teria que ter o mesmo, ou até a maior, né, cobrança moralista sobre os gordos, né, sobre as pessoas que não conseguem fazer regime, o que é absurdo. Não estou dizendo para fazer isso, só estou dizendo que uma maneira de entender o quanto é absurda essa ideia do fique em casa e da criminalização de quem se expõe, né, mesmo que seja por frivolidade, a pessoa não conseguiu se controlar, o gordo também não consegue se controlar. Por isso que regime é que nem lockdown, né? Dizer para as pessoas ficarem em casa, se controlar, faz sentido, assim como faz sentido dizer, ó, tem que fazer regime, tem que ingerir menos calorias do que tu gastas se tu quer emagrecer. Ou tem que consumir mais ou menos a mesma coisa de maneira consistente se quiser manter um certo peso, uma certa massa muscular em proporção à massa gorda. Assim. Mas as pessoas simplesmente, a gente sabe que elas não conseguem. Então, essa criminalização ela é cruel, né? Como também vamos considerar a homossexualidade, ou a heterossexualidade, ou a transexualidade como coisas feias, como falha de caráter. Tipo, tu tá te desviando do central, que é a ciência, ou é Deus, né? Então, se tu te preocupa com isso a ponto de causar essa confusão toda, porque tu é uma pessoa fraca. Isso é um absurdo, né? É desconsiderar os limites da condição humana. Então, não concordo, já nem lembro mais o que tu estava discutindo. Então, vamos ver aqui de novo, captura de tela. Então, não concordo aqui que o conceito de genocídio possa ser extensível, né, para o que o Bolsonaro diz, que vai morrer gente. Não acho que é muito exagero isso aqui. Ok, dentro da lógica de estratégia de guerra, entendo a retórica, mas não me parece razoável. Terceiro, então, a possibilidade alternativa do enquadramento no artigo 7º como crime contra a humanidade e seu conceito se confundir com o 6º no senso comum, tal qual o termo popular assassinato é usado enquanto categoria jurídica técnica, enquanto assassinato e a categoria técnica é homicídio. Eu não sei o que é o artigo 7º do crime contra a humanidade. Um artigo 6º, Ctrl C. Vamos ver. É isso aqui? Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Estatuto. Acho que é isso aqui. Consegue abrir aqui. Artigo 6º, F6. 6º. Crime de genocídio. Para os efeitos do presente estatuto, entende-se por genocídio qualquer um dos atos que a seguir se enumeram praticado com intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Tá. Então, confundir o 7º com o 6º. Crimes contra a humanidade. Para efeitos do presente estatuto, eu não me lembro se eu estou apresentando. Tá. Para efeitos do presente estatuto, entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. Homicídio, no contexto de um ataque generalizado, sistemático. Extermínio, escravidão, deportação ou transferência forçada de população. Prisão ou outra forma de privação de liberdade física grave em violação das normas fundamentais do direito internacional. Tortura. Agressão sexual, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada ou qualquer outra forma de violência no campo sexual de gravidade comparável. Nesse contexto,
perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, tal como definido no parágrafo 3º, em função de outros critérios universalmente reconhecidos como inaceitáveis no direito nacional relacionados com qualquer ato referido nesse parágrafo ou com qualquer crime de competência institucional, naquele contexto, né? Desaparecimento forçado de pessoas, crime de apartheid, outros atos desumanos, e é horrível esse outro, né? Semelhante que causa intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física, a saúde física ou mental, para efeitos do parágrafo 1º. Enfim, eu não sei, vamos ver se tu explica aqui em que sentido tu achou que poderia... Botou lá umas letrinhas, umas leis, né? Vamos ver. Artigo 6º, não, tu não botou especificamente nenhum desses itens. Eu não consigo ver, Marcos Valério, como enquadrar o Bolsonaro nessa lógica aqui. Crimes contra a humanidade. Então, para efeitos do presente estatuto, entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. Aí, não sei, eu acho que o Bolsonaro, ele não dá para colocar nem como atacar, sei lá, os presidiários, né? Ou os petistas. Né? Não existe isso no governo Bolsonaro. Eu até vou te dizer que tem muita gente que gostaria que houvesse. Mas o Bolsonaro simplesmente não tem o poder de fazer isso. A gente poderia especular que no coração de Bolsonaro há um genocida ou um criminoso contra a humanidade. Podemos especular. Mas e cadê as condutas? O que tem no Bolsonaro são condutas verbais que ofendem as pessoas. Ou que não ofendem, mas elas transformam em munição contra o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é muito vulgar. O Bolsonaro, ele é, digamos assim, um policial, um caminhoneiro inteligente que explorou uma carreira pública mal, né, que foi a de militar, e depois ele explorou a carreira de político profissional muito bem, virando uma espécie de sindicalista, que seria proibido, né, dos militares dentro do Congresso. Mas cadê o genocídio? Talvez eu tenha mais coração de genocídio do que o Bolsonaro. Talvez tu tenha mais coração de genocídio do que o Bolsonaro. Talvez o Bolsonaro tenha um coração mais genocídio do que nós dois. A gente só pode especular. Claro, eu e tu podemos introspectivamente investigar se nós temos vontade de matar algum grupo específico. Eu acho que eu tenho, né? Mas eu me controlo. O Bolsonaro provavelmente também tem. Eu acho que, de repente, esse sentimento genocida, quer acabar com a raça dos não sei o quê, né? Isso passa pela cabeça de muita gente. E no caso do Bolsonaro, isso passa pelo verbo dele. Sei lá, carteiro tem que matar tudo. Digamos que ele dissesse uma loucura dessa. Né? Melhor, não precisamos dizer que ele dissesse uma coisa dessa. Eu acho que isso é o tipo da coisa que ele disse eventualmente. Talvez eu não consiga lembrar nenhum caso particular, até porque eu não dou bola para isso. Agora, dizer que ele é genocida, eu acho forçado, muito forçado. Eu acho um pouco forçado. Vamos ver. O que mais tu colocaste? E o mais importante, o apontamento. Vamos ver se eu consigo ampliar isso. De que não se trata de um elemento isolado, mas de uma fusão entre discursos recorrentes, concordo, há um discurso recorrente dele nesse sentido, e constantes que demonstram valores pessoais claramente compatíveis com a ideia de genocídio. Eu acho que vários discursos recorrentes claramente compatíveis com a ideia de genocídio não é o crime de genocídio. Associados a posturas pessoais e políticas desastrosas, isso também não me parece caracterizar, seja o crime de genocídio, seja
o conceito de crimes contra a humanidade. Comportamentos públicos evidentemente inapropriados, como receitar medicamentos. Eu acho que ele não receitou medicamentos, mas digamos que ele tivesse ou que ele tenha receitado medicamentos. Isso também não é crime contra a humanidade, nem genocídio. Seria o caso, sei lá, do Conselho Federal de Medicina entrar com uma representação e fazer alguma coisa, ou o Ministério Público fazer, aqui no Brasil mesmo, não é uma coisa para a Corte Internacional de não sei aonde. E eu duvido muito que isso se enquadre concretamente, até porque ele provavelmente desdisse e redisse, ele fez uma confusão, que é o que ele muito faz, né? Nas lives, parece que a grande fonte de confusões são as lives. Se posicionar contra medidas sanitárias e inúmeros fatos que vão todos num sentido comum. Olha, eu tenho posições contra medidas sanitárias diversas, né? Então eu digo, olha, proibir as pessoas de ir na praia é um ridículo total, né? Não há elementos nem vagamente que sugiram que as pessoas se contaminem de maneira significativa numa praia, com vento, né? Com a brisa marinha, né? O vírus ali está numa situação muito hostil para ele, muito difícil para ele se contaminar, mesmo que as pessoas estejam mais ou menos pertinho, né? Querer que as pessoas usem máscara sozinhas na rua, né? Até acho que se cobrou isso aqui no Rio Grande do Sul, agora na última vez que eu olhei, até fiz um vídeo, a partir de 3 pessoas aglomeradas, aglomeração de 3 ou mais pessoas tem que usar, nas filas de ônibus tem que usar, dentro dos ônibus tem que usar, dentro dos estabelecimentos comerciais tem que usar, mas não precisa cobrar das pessoas que andem de máscara na rua, né, sozinhas, né? Toda a questão até ideológica de que o pessoal se aglomerando pelo Black Lives Matter, tudo bem, se justifica. Já se são trumpistas, não pode, se são bolsonaristas, não pode. Isso é ridículo, né? Bom, eu considero ridículo. Eu acho que, enfim, as pessoas na rua não têm problema significativo nenhum e as pessoas têm que sair de casa, né? As casas no Brasil, inclusive, são pequenas, né? Então, se der, as pessoas têm que ficar em casa para dormir, né? A casa muito pequena, né? Não, sai para a rua, vai para um shopping que seja, né? Um ambiente grande, com ar-condicionado, mantém o ar bem seco, né? Com pé direito gigante, eu acho que é mais seguro do que numa casa de 30 metros quadrados, de 40 metros quadrados, de 50 metros quadrados, para morar 5, 6 pessoas. Mas aí as pessoas vão circular e vão voltar para casa e vão se contaminar. Sim, é verdade, mas eu, não concordo que elas vão se contaminar tanto em ambientes abertos, em praças, na praia, ou num shopping bem grande, com o pé direito bem alto, né? Um horário bem amplo, para as pessoas não terem que ir todas no mesmo horário e se aglomerarem inevitavelmente, né? Ou criando regras, aqui vocês podem entrar, mas tem que ficar aí a 1 metro de distância, né? Tudo isso eu acho que faz muito mais sentido. E o problema é que não se pode nem mais discutir. Se tu discute é porque tu está desobedecendo. Não é verdade. Eu posso discutir obedecendo. Até trocar o protocolo eu estou discutindo, né? E claro que alguns eu posso desobedecer porque eu considero que é excessivamente ridículo. Por exemplo, não pode sair na rua sem máscara. Não, eu saio na rua sem máscara. Se alguém pedir para eu colocar, eu ponho, né? Mas claro, se eu vou entrar num supermercado, eu nem preciso me preocupar em colocar, porque se eu não colocar espontaneamente, eu serei cobrado de colocar. Agora, eu sou negacionista? Não, não sou negacionista. Eu estou desrespeitando as normas sanitárias? Eventualmente, sim, né? Mas eu acho que as normas, inclusive, foram alteradas porque elas eram ridículas, elas eram absurdas, elas eram burras, né? Aí que a gente entra na velha discussão sobre ordem absurda não se obedece, não se cumpre, né? Aí o problema do manifestamente absurda e a manifestamente legal é questionável, eu concordo. E a minha orientação como jurista é a seguinte: se o guarda mandar, tu obedece, tu não discute com o guarda, tu discute com o chefe do guarda,
pelos canais adequados. Eu vou mandar uma cartinha de reclamação, vou entrar lá no, como é que é, na ouvidoria, ou vou marcar uma hora para conversar com o comandante do policial militar, ou com o delegado, ou com, sei lá, o supervisor de não sei o que da guarda municipal, ou da fiscalização sanitária, e eu não vou discutir de qualquer jeito, né? Se eu for esbravejar lá com a pessoa, com toda razão, a autoridade administrativa vai chamar o guarda de serviço, com o qual eu não poderei ou não deverei discutir sem querer piorar muito a minha situação. Então, tu até pode me chamar de uma pessoa muito autoritária, que diz que tem que obedecer. Sim, tem que obedecer, né? Mas esse tem que obedecer não é uma fé religiosa, né? Ou seja, se eu estou sozinho na rua, eu não vou usar máscara, nem que o decreto mande eu usar, porque é absolutamente ridículo. É mais ridículo do que dizer que um remédio para vermes possa ter outras utilidades, né? Aqui não vou entrar no mérito se eu uso ou não, se eu penso usaria ou não, né? Mas o importante é que essa caixinha aqui, né, é objeto de uma polêmica totalmente desproporcional aos riscos da medicação, né, e as potencialidades que há vários estudos que indicam. Pode ser que daqui 2, 3 anos a gente diga, não funcionava mesmo, né? Revendo todos os casos, até com um estudo financiado por um grupo independente, blá, 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 com estudos prospectivos, randomizados, com duplo cego, se provou que não funciona. No momento, parece mais que funciona que não funciona e que não há grande risco associado. Aí, por que quem cogita de usar isso... Bom, eu aqui já disse até que eu posso ter pensamentos genocidas, né? Quem usa isso aqui é genocida e negacionista. Eu penso que há uma utilização retórica de guerra, e uma guerra muito destrutiva, que mata muita gente. Então, genocida para cá, genocida para lá, somos todos genocidas. É como o problema do estupro, né? Todo homem é um estuprador potencial que seja. Bom, mas o sentido agora de estuprador ficou tão alargado que não é mais específico. Tá, e qual que a gente vai processar e eventualmente condenar? Se todos são, a gente tem que dizer. Então, a palavra perde o sentido. Eu acredito que esse uso de genocídio, de crimes contra a humanidade, ela polui o discurso, o ambiente discursivo e político, né? E, na verdade, assim, eu até poderia dizer para ti, concordo que, eventualmente, o Bolsonaro faz parte desse tipo de transformar tudo em guerra de nós contra eles, né? Mas não me parece que a maneira de combater isso seja imitar ou dobrar a aposta, né? Eu sou mais de denunciar a estratégia e dizer que ela é errada, que, enfim, não está funcionando. Não está funcionando dos dois lados, inclusive, né? Chamar todo mundo que tem alguma objeção a Bolsonaro de comunista não funciona muito bem, meio que enfraquece o termo comunista também. E chamar todo mundo que tem algum ponto de convergência com Bolsonaro de genocida, né, meio que transforma a mim e a ti também em genocida. Vamos dizer assim, vamos argumentar, né? A nossa discussão faz com que as pessoas fiquem meio confusas, não saibam o que fazer, e isso então é genocídio, porque, digamos assim, nós estamos promovendo o genocídio das pessoas que são mais neuróticas e ficam se perguntando, será que isso, será que é aquilo, né? Será que eu estou sendo traído, né? Fui olhar pelo buraco da fechadura, eles apagaram a luz bem na hora que eu ia ver se eles iam praticar relações sexuais, então eu não tenho certeza se eu sou corno, né? Então, as pessoas que são dadas a essa discussão da morte da bezerra, vamos dizer assim, nós estamos colocando ela em risco, né? Porque elas não vão conseguir ir ao médico, não vão conseguir tomar a medicação prescrita, não vão conseguir tomar a medicação sugerida ou prescrita criminosamente pelo Bolsonaro, e vão ficar na pior da situação possível. Vão ter a doença, ela vai se agravar e eles vão ficar em casa e vão morrer porque eles ficaram paralisados. Então, discutir é uma forma de paralisar um grupo de pessoas, as pessoas suscetíveis a ficar
lucubrando, de ficar ruminando questões. Então eu e tu somos genocidas, ou se genocidas não somos, estamos praticando crimes contra a humanidade, ou se não estamos fazendo isso, não é porque as nossas condutas não são nesse sentido, é apenas porque nós não temos poder. Detalhe curioso em relação ao Bolsonaro, institucionalmente como presidente, ele também não tem poder. Então, ele não vai ser condenado nem mesmo como é que se diz? Chefe de Estado. Ele vai ser condenado como influencer. Como eu e tu, ao fazermos nossos canais, ele apenas é mais bem sucedido para o mal, nas nossas teorias, principalmente na tua, né? Mas eu, tu e o Bolsonaro somos influencers genocidas. Eu e tu praticamente não somos, tu mais do que eu, então tu é mais culpado, a tua pena terá de ser maior, a do Bolsonaro muito maior, só que esse muito maior quer dizer, Bolsonaro vai ser chamado de feio, bobo e malvado, eu e tu basicamente estamos abaixo do radar, né? E se entrarmos no radar vai ser um sucesso, né? Vamos ter cartaz por termos sido cancelados, né? Então, o que eu tenho a comentar desses pontos que tu destacaste aqui, né? Não vejo na ação do Bolsonaro a questão de genocida ou de crime contra a humanidade. Dá para forçar a barra e acusar, porque, enfim, é uma forma barata de dizer que ele é feio, bobo e malvado, que pega mais, que tem mais impacto. Sim, mas isso é legítimo? Olha, eu sou bem flexível em relação ao que é legítimo ou não. Né? Se der certo, é legítimo. Né? Então, se conseguir derrubar o Bolsonaro, se conseguir fazer com que o Bolsonaro seja linchado, né? Linchado literalmente ou linchado moralmente e não consiga se eleger, ou que se conseguir fazer um acordão, um centrão, com sei lá o que, e ele ser empichado, né? Ok, deu certo, né? Valeu. Ah, é golpe? Não é golpe. Utilizou os recursos que fazem parte do jogo democrático. Dizer que é democrático não quer dizer que é bom, que é justo, que é perfeito. Quer dizer apenas que, olha, é preferível. Eu concordo. A democracia é uma forma horrível de governo, só que ela costuma ser menos ruim do que as outras. As outras formas de governo podem ser muito melhores pontualmente do que a democracia. Mas no longo prazo, de modo geral, a democracia equilibra ruindade e bondade num patamar melhor do que, digamos, a monarquia. Né? A monarquia que o Aristóteles vai dizer que é a melhor forma. Só que Aristóteles e Políbio vão reconhecer. A monarquia é melhor, né? Mas no final das contas ela não se sustenta, ou dura até o final de um reinado, depois da sucessão dificilmente vai ser boa igual, né? Então, democracia é uma porcaria, é horrível. Né? Muita gente morre por conta das falhas da democracia. Mas é pior nas outras formas. Né? Então, Bolsonaro é horroroso. Mas é melhor do que não ter o Bolsonaro? Eu acho que é melhor do que não ter o Bolsonaro. Tá? Se o Bolsonaro acabar sendo derrubado, né? Dentro da lógica institucional que é feia, boba e malvada, que envolve um equilíbrio dinâmico no qual um poder às vezes abusa um pouquinho, fica em destaque, aí depois ele se desgasta, ele dá uma recolhida. Isso é da dinâmica da democracia. Tá? No momento, o que me preocupa, né, é justamente esse sentimento de que a nossa democracia, da qual o Bolsonaro é um exemplo, é um bom exemplo, é um exemplo típico, né? É o cara lá do baixo clero do Congresso que, por uma fraqueza das outras instituições, dos partidos organizados, ele conseguiu se destacar e vão reconhecer, ele se planejou para ser presidente uns 3, 4 anos antes, ele começou a se preparar, e conseguiu vencer a eleição um pouco com sorte, ou seja, se não tivessem tentado matar ele, ele possivelmente não teria talvez sido eleito. Foi um risco grande, né? Mas deu certo, né? Não sei de quem teria sido o interesse, ou se foi por acaso, acho que foi meio que por acaso, uma confluência casual de fatores que estavam pululando, estavam ali, era
eram bolas que estavam sendo chutadas na área e, enfim, acabou se chutando a gol. Se foi gol contra ou se foi gol planejado e feito devidamente, a eleição do Bolsonaro teve muitos elementos de desgaste dos partidos tradicionais. Entre tradicionais, incluamos aqui o próprio PT, que ainda é o maior partido do Brasil, é o partido com mais poder no Brasil, ainda é o PT, apesar de todos os problemas. Então, o nosso PRI, né, acho que não será tão longevo, mas ele é muito poderoso, ainda é muito poderoso. Né? Ele tomou corações e mentes na academia, como é que se diz, na administração pública, né? É muito poderoso, muito forte. É dominante? Não precisa ser dominante para ser muito forte. Né? Esses grupos muito enfraquecidos deram espaço para essa anomalia, né? Ou esse corretivo, esse retorno do Jedi, vamos dizer assim, né? Que vai trazer equilíbrio à força, é essa figura esquisita que é o Bolsonaro. Ele é genocida? Bom, até por esse caráter de, foi assim, correu por fora, né, da briga dos cavalos principais, né, se apostaria PT, PSDB, como ele correu por fora disso, ele é atacado por todos eles juntos, né? Os rivais se tornaram aliados agora contra essa figura esquisitíssima que é o Bolsonaro. E que contraria o pessoal do Judiciário, contraria o pessoal do Supremo, que é um poder à parte, contraria o pessoal do Ministério Público, contraria o pessoal da administração pública, né? Contraria, eu acredito até mesmo, uma parte, sei lá, o generalato do Exército, apesar de chamar muitos generais para o governo dele, e eu acho que isso é quase que bola nas costas, né? Então, o Bolsonaro, ele é uma figura extremamente anti-status quo, contra o status quo, ou por fora do status quo, que em abril do ano passado optou por tentar fazer acordos com essa turma. Ele é um pouco incompetente ou inconsistente para fazer isso, mas alguns acordões grandes ocorrem. Então, eu sugiro fortemente repensar esse ataque ao Bolsonaro como genocida ou como criminoso contra a humanidade e pensar no Bolsonaro como um político que parece ter uma certa tolerância com a corrupção, né? Então tem toda a questão da proteção aos filhos, em particular ao senador, né? Que levou aquela ruptura com o Moro, né? Tu não gosta do Moro, eu entendo perfeitamente, né? Mas a questão aqui é que o Moro estava associado a um projeto que tinha sido incorporado pelo governo do Bolsonaro, que era o de lutar contra a corrupção. Ok, principalmente a corrupção do PT, isso é verdade. Tá? Só que o PT é o maior partido do Brasil e ele, até por isso, ele estava envolvido com os maiores esquemas durante, sei lá, 10, 12 anos, 16 anos, sei lá, 12 anos, 14 anos de governos do PT. Né? Esse tempo excessivo do PT no poder foi prejudicial para o PT e para o país. Sob alguns aspectos, você pode argumentar que foi positivo, mas eu vejo esse lado positivo entre 2003 e 2005. Né? Com um mensalão e tudo mais, a gente só não sabia que tinha havido o escândalo. Né? Só em 2005 vai aparecer isso. O Bolsonaro ele aparece como um salvador da pátria, e isso é muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, ele aparece como alguém que traz outras vozes para a discussão pública. Então, esse pessoal tosco, feio, bobo e malvado, esse pessoal tiozão, o tiozão do pavê para comer, né? O motorista de caminhão, o policial já que está com seus 50 anos, uma parte importante dos jovens policiais que entram na força, que tem uma cabeça que não é a cabeça woke, que também não é a cabeça socialistoide, né? Que tu mesmo faria críticas em muitos aspectos, né? Pelo menos do ponto de vista econômico, né? O Bolsonaro representa essa maçaroca
que não estava sendo representada dentro da democracia brasileira, né? Nossa democracia é talvez excessivamente representativa, né? Vira uma balbúrdia, e essa balbúrdia gerou espaço para esse ruído peculiar, muito esquisito, muito dissonante, que é o Bolsonaro, e ao mesmo tempo é muito consonante com um pessoal que a gente gostaria de fingir nas elites brasileiras que não existe, né? Que eles vão atrás do que a gente jogar de migalhas para ele. Não funciona bem assim. O Bolsonaro é horrível, é feio, é bobo, é malvado, é demagogo, é populista. Eu acho que sim, ele é um pouco de tudo isso, né? Mas ele não é pior do que as alternativas que são alardeadas como muito melhores do que ele. Eu não consigo ver o Bolsonaro como pior do que o Lula. Eu não consigo ver o Bolsonaro como pior do que o Ciro. Em que sentido, né? O Ciro Gomes é provavelmente muito mais inteligente do que o Bolsonaro, mas é também muito mais autoritário e muito mais preparado. Ele é, digamos assim, de uma tradição cultural política muito mais preparada para abusar do poder do que o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é terrível, ele é horrível, ele é asqueroso, né, sobre muitos aspectos, não pessoal, pessoalmente ele é uma pessoa comum, né, mas como político ele é repugnante, e essa é talvez a grande qualidade dele. Uma coisa que me assusta um pouco é que tem gente que acha que ele realmente é o Messias, ele é o Salvador, que Jesus está iluminando o Bolsonaro. Isso é uma coisa que me causa uma certa preocupação, né? Talvez seja assim que assim, o pessoal gosta de dizer que o Bolsonaro é Hitler, né? Olha, esse é o tipo da coisa que me faz ver, tipo, olha, pode ser que Bolsonaro vire Hitler, entre aspas. Mas eu acho que ele simplesmente não tem capacidade intelectual, não tem um mínimo de coerência, de inteligência, nem mesmo emocional, para conseguir esse tipo de sintonia com grandes parcelas do público. Também não vejo no Brasil uma fragilidade capaz de permitir que se caia numa encrenca com tanta homogeneidade forçada, que seja do tipo, quem for contra vai desaparecer. Não vejo isso. Eu vejo, inclusive, mais isso na perspectiva lá do PT, né, que também não chega nem perto disso, né? Então, se o PT estava 25% totalitário, o Bolsonaro na verdade, um grande multicultural verdadeiro, que aceita, assim, com desprezo, com nojinho, aceita tudo, aceita toda a diversidade de posições ridículas. O ridículo é a posição peculiar do outro, né? Então, o Bolsonaro me parece a coisa mais democrática que nós tivemos no Brasil nos últimos, sei lá, desde que eu nasci, né? Eu nasci em 68, né? Então é uma fase ruim, né? Mas, sei lá, Geisel, 68 era a época do Costa e Silva, mas eu era nenê, né? O que eu me lembro? Eu me lembro do Geisel, depois eu me lembro do Figueiredo, depois eu me lembro da Esperança do Tancredo, e em seguida a decepção do Sarney, né? Collor, né? Não cheguei a votar nele, mas foi bem interessante. Collor, infelizmente, decepcionou muito, mas eu acho que o Collor também foi um cara que foi atraiçoado por um golpe de direita e esquerda, na verdade um golpe do status quo que junta direita e esquerda contra o Collor, né? Porque ele era uma proposta de direita alienígena, vamos dizer assim, coisa da Globo, né? Depois nós temos o Itamar chama o FHC, uma coisa completamente inesperada. O do FHC vai surgir, então, essa coisa estranhíssima, né? Muito positiva do Plano Real. Do Plano Real, nós vamos ter, então, dois governos, um primeiro interessante, um segundo mais ou menos, meia boca, do Fernando Henrique, e aí vamos ter a grande apoteose do Lula. Mas essa apoteose também deu errado, ela deu certo, e depois
até por algumas coisas que deu certo, como, por exemplo, a aprovação da reforma da Previdência em 2003, ali tinha já o dedo do mensalão, né? Isso vai levar em 2005 a um medo, um grande medo, a um acovardamento, talvez a uma venda, né, do PT, a interesse, se tornou refém, de certa maneira, de si mesmo. Em 2012, eu acho, vai ter a encrenca, o espetáculo do processo do mensalão. Vamos ter a anomalia louca, né, do poste escolhido Dilma, né, como presidente. Vamos ter o primeiro governo da Dilma, que até não foi assim nada de tão horrível, e a campanha de reeleição da Dilma, que foi um horror. Uma, porque era a Dilma se reelegendo, e dois, porque ela fez de tudo que não poderia ter feito para fazer aquilo que ela não deveria ter feito, que é se reeleger. E o golpe. Eu até concordo que foi golpe quando eles fizeram o fatiamento da pena do impeachment. Ali, para mim, claramente foi golpe, né? É muito técnico, mas enfim, como não estava previsto, e aí o Lewandowski, né, ouviu um lado, ouviu um outro, fez esse acordão, ali foi golpe, né? Porque se facilitou, vocês podem votar sem muito medo, porque a pena vai ser mais leve, ela não vai perder os direitos políticos. Né? Isso caracterizou, no meu entendimento jurídico e político, um golpe. O Temer foi uma grata surpresa, mas aí teve a decepção daquela gravação lá da JBS, que inviabilizou a reforma da Previdência do Temer, e aí nós temos, foi gestado uns 3, 4 anos antes, o Bolsonaro ganhando a eleição, utilizando as redes sociais, né, as velhinhas conspiradoras do Zap Zap, do WhatsApp, e a facada, que também gerou uma revolta, gerou um favor em relação a ele. Esse fenômeno do Bolsonaro, não vejo nisso, não consigo ver genocídio ou genocida, ou não mais o que eu e tu também podemos ser acusados de genocidas, nem de crimes contra a humanidade. Que o Bolsonaro talvez queira praticar genocídio, não deu nenhuma dica clara até agora. Que talvez queira praticar crimes contra a humanidade, também não vejo. Se deixasse, ele iria exterminar as pessoas nos presídios? Olha, talvez. Né? Mas vão deixar? Então, ele tem meios de praticar esse crime? Não. Então, cadê o crime? Digamos que eu tenho a vontade de arrombar lá um cofre nos Estados Unidos e pegar. Eu quero ou eu simplesmente tenho desejo? Eu tenho um plano concreto? Eu tenho um meio minimamente viável de fazer isso? Né? É a mesma coisa que eu dizer que eu vou te matar e aponto isso aqui assim. Eu estou realmente praticando assalto à mão armada? Eu estou praticando assalto, ou no caso roubo, né? E 2, ele foi qualificado pelo uso de arma de fogo, né? Ou de arma. Enfim, se eu conseguir usar isso aqui para te matar, né, vai se chamar isso aqui com o uso de arma mortal. Né? Mas não vejo nem a tentativa. Né? Assim, colocou um projeto de lei que é flagrantemente inconstitucional e que previa a execução sumária de todo condenado a mais de 4 anos de reclusão. Digamos que o Bolsonaro, através da sua articulação política, propusesse um projeto assim. Né? O que iria acontecer? Esse projeto seria barrado já do início. Né? E se fosse aprovado, né, certamente não seria um crime que ele praticaria sozinho. Né? Ou ainda, o STF lá explode a paciência do cidadão, daqueles 20% que dão apoio total. Esses 20% baixam o cacete em mais 20%, e esses 20% mais esses 40% acovardado meio que também tiram as bases de sustentação do resto do Estado democrático de direito brasileiro, e então se implanta um Estado fascista no Brasil. Né? Estamos muito longe disso.
Então, para isso acontecer, não vejo nada que se aproxime disso. A coisa mais parecida foram aquelas maluquices lá não me lembro qual é o número do filho lá, que diz que para fechar o STF bastava um cabo e um soldado. Se não me engano, isso foi anterior à eleição, mas foi reiterado depois, alguma coisa assim. Né? O mais próximo que a gente tem não é coisa do Bolsonaro, é do problemático clã, né? Que inclusive gera grande parte das minhas insatisfações com o Bolsonaro. Né? Eu tenho várias insatisfações, mas as mais graves são relativas à aparente, em tese, flexibilidade corrupta ou proximidade com a corrupção, ou opção pela corrupção, ainda que corrupção aqui no sentido também amplo. Né? Fazer acordo com o Centrão, para mim, já é meio que corrupção, quando, por exemplo, meio que tenta desmanchar a Lava Jato. Tenta não, acho que meio que já conseguiu. Né? Esse tipo de coisa, inclusive com sinais contraditórios, né? Por um lado, estimula, meio que comemora lá que o Moro se deu mal, que foi declarado parcial. Né? Por outro lado, vai dizer que o STF é feio, bobo e malvado. Né? Tudo isso, pura e simplesmente, faz parte da complexa democracia brasileira, nas suas virtudes. Estranhamente, aqui a gente está falando das virtudes da democracia brasileira, que incluem essas discussões, que incluem essa complexidade. Não vejo nessas questões algo a ser lamentado. Né? É lamentável, mas ao mesmo tempo são as válvulas de escape para que essas coisas tenham eventuais encaminhamentos que podem ser positivos. Se serão positivos ou serão catastróficos, eu não consigo prever. Mas eu apostaria o seguinte: reforçar essa tese do genocida ou do crime contra a humanidade piora a discussão. Tudo bem, eu e tu podemos escolher taticamente dar um bate aqui e um assopra ali. Né? Então, se tu quiser bater e dizer que o Bolsonaro é genocida, que cabe dizer que ele é genocida, né? Eu entendo, mas eu não consigo ver como o que tu pensa. Né? Eu consigo ver como aquilo que tu considera conveniente de dizer. Aqui eu não estou muito preocupado em salvar o Bolsonaro ou em enterrar o Bolsonaro. Estou interessado em entender o que está acontecendo e se isso é genocídio ou se isso é crime contra a humanidade. E aí, em termos intelectuais, de entender o que está acontecendo, não consigo ver que Bolsonaro esteja praticando genocídio ou que esteja praticando crime contra a humanidade. Bolsonaro está cometendo o crime de ser Bolsonaro. Bolsonaro está cometendo o crime de ser alguém que muitas pessoas acham asqueroso. Né? Mas Bolsonaro, na verdade, também é aquele cara que o pessoal ama odiar. Assim, tem um pessoal que ama o Bolsonaro, aquele que eu já disse que até me preocupa, né? Então, o pessoal imagina que Jesus Cristo está lá atrás do Bolsonaro e está ditando as ações do Bolsonaro, o que é uma péssima visão de Jesus. Né? E outros acham que Bolsonaro é Hitler. Né? Eu acho que essas duas posições são disparatadas. Né? Talvez sejam gostosas, né? Mas talvez seja importante renunciar a esses prazeres perversos, seja da idolatria, seja da demonização. O Bolsonaro é principalmente uma pessoa vulgar, pessoa comum, no sentido pejorativo. Para mim e para ti, né? Somos pessoas com uma formação superior, ligada à filosofia, tem uma certa trajetória acadêmica, tua muito superior que a minha, tu fizeste mestrado, eu não completei. Para nós, o Bolsonaro não merecia estar lá, nós é que deveríamos estar lá. Não sei. Eu não sei se eu seria melhor que o Bolsonaro. Imagina eu explicando, fazendo uma live. Né? Teria o seguinte fiasco: quase ninguém assistiria. Então,
Eu acredito que Bolsonaro, com todos os defeitos, ele foi melhor que a nossa democracia pôde oferecer. E talvez o problema é que as pessoas estão cansadas da democracia. E a gente precisa ver uma maneira de não reforçar esse cansaço com a democracia, porque a alternativa é pior.